Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Miscelânea. Hoje a postagem vai em homenagem à Rainha Elizabeth II, que morreu recentemente, e vocês vão entender por que desta minha referência a uma figura tão importante, tão marcante na história recente do mundo. Bom, só para contextualizar, para quem ainda tem alguma dúvida, a rainha da Inglaterra, a rainha, ela na realidade responde como chefe das Forças Armadas, ela também comanda a Igreja Anglicana, é chefe da Comunidade das Nações, conhecida por Commonwealth, que reúne alguns países, como entre eles, como por exemplo a Nova Zelândia, a Austrália. Enfim, ela tem uma presença muito marcante há 70 anos na vida do mundo. Vale também dizer que ela, só para terem uma ideia, nesse tempo todo, nessa Commonwealth, são 14 nações, ela fez mais de 180 visitas, e uma das coisas importantes que a gente pode fazer referência é que ela sempre foi uma pessoa de muito bom humor, mas mantendo a seriedade que o cargo exige, e uma figura que ela, como monarca, ela não responde pela política, mas ela responde pelo símbolo que é a monarca dando unidade, orgulho, garantindo as tradições, no caso da Grã-Bretanha. Bom, eu fiz essa contextualização e agora eu vou passar para um ponto que é uma curiosidade. O último ato da Rainha Elizabeth foi dar posse à primeira-ministra, que foi eleita também recentemente, que coincidentemente também se chama Elizabeth Mary Truss, mais conhecida como Liz Truss. O último ato público da Rainha Elizabeth II foi dar posse à sua xará, Liz Truss, Elizabeth Mary Truss. Agora, e aí volta a pergunta: por que eu estou hoje me detendo tanto na questão da Rainha Elizabeth? Porque talvez ela seja hoje um dos maiores exemplos que a gente poderia ter para estudar os conceitos de liderança. Inclusive, fala-se muito até que ponto o rei Charles III, seu filho, né, antigo príncipe de Gales, agora o rei Charles III, até que ponto ele vai conseguir ter esse domínio que ela teve durante 70 anos, de uma transição que a Inglaterra fez, os países que ela lidera fizeram ao longo de um tempo em que o mundo sofreu muitas transformações. E uma das coisas que ela, como rainha, deu como um dos principais exemplos, na época da Segunda Guerra Mundial, ela com seus 19 anos, ela já se inscreveu lá no exército inglês e foi ser mecânica de carros, consertava carros, jipes, e ela ficou então vista como alguém que teve efetivamente uma participação bastante ativa, não se escondeu debaixo de toda a pompa e circunstância da realeza, ao contrário, ela foi participar efetivamente da frente de batalha. Depois assumiu o comando como rainha aos 26 anos, e notem, dos 26 aos 96, em um mundo com tanta transformação, imagine como ela precisou, ao longo do tempo, se adequar a um mundo que, quando ela assumiu,
estava começando a ter o cinema a cores, ainda existia cinema preto e branco, e hoje nós temos a internet com todos os recursos que se pode dispor. Então, mas o principal, como eu disse no início, ela tem que manter as tradições, os valores e os seus exemplos ao longo do tempo. Primeiro, ela tendo decisões e tendo posturas sem arrogância, aquela coisa que muita gente pensa, o chefe tem que ser arrogante, tem que ser um carrasco dos seus subordinados. Não, ela transmitiu para o povo que ela comandava uma aura de ser exemplo de excelência, de dar conselhos, liderar de forma positiva e dentro daquilo que prega e do que a monarquia exige da rainha. Ela sempre foi uma pessoa inspiradora, sempre se envolveu com a vida de toda a sociedade. Dentro do que seu cargo permitia, ela sempre procurou trazer valores, inspiração, fazer com que as pessoas entendessem as mudanças que eram necessárias e, inclusive, sofreu momentos muito duros na vida pessoal da realeza, como a morte da princesa Diana, como, por exemplo, problemas, aquelas coisas de fofocas com pessoas da corte. Ela nunca perdeu aquela aura, aquela fleuma que é típica de uma rainha bem-sucedida. Isso tem muito a ver com as lideranças. Eu aqui fiz uma abordagem muito geral, mas eu espero que agora até as pessoas, principalmente os estudiosos, os cientistas, possam tirar da vida da rainha muitos exemplos, muitas dicas e muitas, eu diria assim, iluminações para que os futuros gestores, os futuros líderes, sejam eles de empresas, sejam eles governantes, possam, dessas lições, fazer com que aquele universo de pessoas que eles gerenciam, ou que eles lideram, tenham um exemplo positivo, tenham um líder propositivo e essa sociedade tenha uma vida melhor. Assim é hoje como eu vejo e como eu reconheço esse momento em que a gente perde a presença da Rainha Elizabeth II fisicamente. Mas, por certo, seus exemplos não deixarão de ficar marcados para sempre na história da humanidade. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso Miscelânea. Chegamos ao final do programa Miscelânea, fatos e curiosidades do mundo empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea, fatos e curiosidades do mundo empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.